Queridos, tem tudo a ver assim com o que nós estamos vivendo. O tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração sempre é tempo de edificar. Quando Deus me deu esse tema, Ele me mostrou três pontos assim que eu queria falar com vocês. E um deles é como estão nossos olhos. Por isso eu li aquele primeiro versículo, né? Mateus 6:22. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Queridos, eu olho aqui para a nossa igreja e eu vejo ali o Mateus, né? Com toda a equipe dele da mídia, né? Aquela ruma de botão ali atrás, às vezes eu chego lá, eu me canso só de olhar, mexe num, mexe no outro, mexe no outro, mexe no outro. Toda a equipe da mídia, né? E aí eu fico pensando assim, poxa, se a igreja dependesse de mim para fazer aquilo dali, meu Deus, nós não ia ter mídia. Porque eu sou péssimo com aquilo dali, viu? Com botão, com tecnologia, eu sou muito ruim disso, gente. Muito ruim, confesso. Aí eu pensei assim, Mateus, equipe da mídia, parabéns, vocês são tops. Aí eu me lembro assim, de eu andando pelo resto da igreja. Aí eu via a Fernanda, a Carol, o Henrique, né, Henrique Farley, e eu vejo a Carolzinha. E as outras irmãs que eu às vezes não me lembro o nome. Mas a equipe do Kid, gente, são muito top. Eu digo, eita, outro lugar que eu não conseguiria fazer nada, porque eu não consigo não, gente. Quando eu vejo aqueles meninos gritando, correndo, não sei o quê, dá vontade de eu botar no colo, fica aqui, menino. Mas são uma bênção. Nossa equipe de kids é uma bênção. O amor, o carinho que eles têm com os meninos, com os sub-13, né? Sub-13 a gente já dá vontade de dar um cascudinho assim, né? No Ceará a gente daria, né? Mas, amém. Aí eu vou mais à frente um pouquinho. Aí eu vejo a equipe da mídia. Rafael, Melissa, os irmãos aqui, ó. Gente, tem dia que eu vou mexer no Instagram, que é muito raro, né? Muito raro mesmo. Eu não faço postagem nenhuma. E aí eu vou olhar o Instagram e vejo cada cena que eles capturam. Tem coisa aqui que a gente não consegue ver, gente. E eles pegam e colocam ali. Eu começo a chorar de ver quanto Deus é maravilhoso. E a gente, às vezes, não se dá conta de tudo aquilo que está passando. E eles capturam para nós. Parabéns para vocês. Vocês são muito top. Isso é só teatro, hein? Aí eu vou mais um pouquinho. Quem aqui é como eu? Não toca nada. Nenhum tipo de instrumento. Levanta a mão, não tem vergonha não. Muito bem. Quem aqui, se pegasse o microfone para cantar, na outra semana não tinha ninguém ouvindo o louvor? Eu sou um deles. Amém. Gente, eu digo que a única coisa que eu ainda consigo cantar é a minha esposa. E às vezes ela ainda não cai, ainda tem uma dor de cabeça, às vezes, um negócio assim e tal, mas eu insisto. Vez ou outra dá certo. E o louvor, cara, o louvor para mim é sensacional. Ele faz realmente a presença do Senhor descer aqui nesse lugar. Eu chego na recepção e às vezes está lá, tem irmãos que estão lá com um sorriso. Sorriso bem aqui. Te abraça, né? E aí você vê aquilo. E alguns irmãos, eu sei que passam por muitas lutas. Estão ali, sorrindo, felizes por estar te servindo, por estar nos servindo. Amém? São muito top. Parabéns, pessoal da recepção. Vocês são muito tops.
Aí chega na parte mais difícil para mim. Eu queria ter o conhecimento do pastor André, a autoridade que ele tem para ministrar a palavra. Eu queria ter, assim, a ousadia e o carisma do nosso pastorzão Heber, né? Eu queria ter a inteligência com as palavras do nosso pastor Maurício. Eu queria ser, assim, intenso na oração como o nosso pastor Heitor, né? Mas eu não sou nenhum deles. Eu não sou nenhum dos irmãos que estão fazendo todas essas outras funções. Eu sou Alexandre. E pela misericórdia dele, ele me deu dons e talentos, que não são os mesmos dos meus irmãos, mas nós somos um corpo. Se nós tivéssemos 4 braços, 8 braços, nós seríamos um povo, e não povo de Deus, mas o povo do mar, né? Porque tinha tentáculos. E graças a Deus por isso, meu irmão. Nós estamos aqui para completar, para ser aquilo que o outro não faz, para revezar com ele. No caso do louvor, nós temos várias equipes. Nos outros setores, nós precisamos de muito mais pessoas trabalhando. E hoje, gente, nós temos que entender que nós temos que ser um. Nós temos que ser família, atitude. Nós não temos que, não, aquele irmão ali, quando, sabe? Não. Glória a Deus pela vida daquele irmão. Glória a Deus pelo que ele está fazendo. Se ele ainda não está fazendo bem, mas ele está se colocando ali para fazer. Nós temos que dar glória a Deus por isso. Eu sei que esse aqui não é o meu melhor, mas quando eu venho, eu tento dar o meu melhor. Amém? Então tenham paciência comigo. Você sabe qual é o seu lugar? Você sabe como Deus quer te usar no nosso meio? Se você não sabe ainda, meu irmão, procura descobrir. Procura se colocar à disposição para fazer. Deus quer transformar a vida de outros através da sua vida. Saiba que você é tão importante quanto qualquer um que está nessas outras funções. Você precisa só se colocar à disposição dele, porque ele quer te usar. Amém? Deus não chama os capacitados, ele capacita os escolhidos. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu passei assim muito tempo, porque eu conhecia o meu passado. Então, era bem ruim. Bem ruim. Então, quando eu entreguei minha vida para ele, eu passei a me preocupar muito. Como o Weber ia me olhar, como o Julião ia me olhar, como o Denísio ia me olhar, como o Gabriel ia me olhar. Por quê? Porque eu queria que eles vissem que Deus, na sua infinita misericórdia, consegue transformar a vida de qualquer um. Porque eu era, literalmente, uma porcaria. Quem olhava e dizia... Pronto, vou dar só um exemplo para vocês. A minha mãe chegou para a Denise e disse assim: minha filha, procure uma coisa melhor para você, porque esse aí não presta não. Vocês têm noção disso, gente? Minha mãe. Então, assim, eu era coisa muito ruim. Mas... ele entrou na minha vida e mudou minha história. E cada dia que passa, eu tento ser uma pessoa melhor. Sou cheio de defeitos, gente. Cheio, muitos. Mas eu tento. Eu tento ser um pai melhor.
um marido melhor, porque ele mudou minha história. E se tem aqui alguém hoje que ele não fez isso ainda, querido, pode ter certeza que se você deixar, ele vai fazer. A palavra de Deus mostra que por onde Jesus passava, nada, simplesmente nada, continuava como antes. Milagres e maravilhas aconteciam. Pode até parecer ousadia, mas eu decido todos os dias tentar impactar a vida das pessoas por onde eu passo. Sou cheio de falhas, mas isso não pode impedir de eu dar o meu melhor cada dia. Eu falo muito para minha esposa que não é como a gente fala, ou não é o que a gente fala, mas é como você fala, como você dá um bom dia, como você cumprimenta seu irmão, como é que você entra nos lugares, sabe? Você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa com um simples bom dia. Se eu chegar para o Weber, eu tenho certeza disso. Se eu chegar para ele e disser assim, bom dia, Weber, ele vai perguntar se eu estou bem. Sabe por quê? Porque toda vida que eu encontro o Weber, eu não só dou um bom dia, eu dou um abraço, eu beijo o Weber, sabe? Eu digo, bom dia, meu irmão, que bom te ver, que bom estar contigo aqui nesse lugar. É assim ou não é? O Julião, todos os irmãos. Porque eu tenho, e porque eu amo esses irmãos, eu sou assim. Por causa de mim? Não, por causa dele. Ele mudou minha vida. Eu era egoísta, eu não era assim. Mas ele mudou minha história. Que nós possamos morrer, para que ele possa viver em nós. Amém? Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. No começo, como é que se inicia esse versículo? Vamos ver quem lembrou aí. Vou ler de novo, hein? Então disse Deus. O versículo inicia assim. Amém? Então, quem disse? Amém. Querido, se Deus disse, vai. Segue adiante, meu irmão. Porque Ele não vai te deixar sozinho. Se Deus disse, vai dar certo, caminhe em fé, porque Ele te dará todas as ferramentas necessárias para tu realizar o propósito que Ele tem para a tua vida. Se Deus disse, toca o barco, meu irmão, creia, Ele pode acalmar a tempestade, Ele pode parar o vento, Ele pode parar a chuva, Ele pode tudo, o teu barco não vai afundar. Ele não vai deixar os planos que Ele tem para a sua vida se frustrarem, mas você tem que decidir todos os dias ser diferente do mundo lá fora, para fazer a diferença no mundo. Ou seja, você tem que ser diferente do mundo para mudar o mundo. Porque se você for igual ao mundo, você vai ficar igual a eles, né? Totalmente, não vai mudar nada. Então, às vezes a gente quer ter resultados diferentes, sem mudar aquilo que nós estamos fazendo. Se eu continuar só varrendo daqui para ali, só esse cantinho vai ficar limpo. E eu não posso dizer assim, ou que o resto fique limpo. Não. Eu tenho que sair daqui para lá, para limpar e para fazer, para poder ficar limpo. Amém? Então nós temos que fazer aquilo que temos que fazer para mudar. Números 23:19. E essa mudança, meu irmão, não é para você se focar aqui na igreja, não.
Vocês têm que focar aonde? No trabalho, na escola, na rua e na igreja, porque aqui chega muita gente doente. E nós temos que cuidar dos feridos. Amém? Nós temos que cuidar dos feridos. Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Agora eu me perdi, fui olhar para ali. Acaso promete e deixa de cumprir? Quem aqui é a imagem e semelhança de Deus? Amém. Amém. Umas 30 pessoas, pastor. Eu vou dizer de novo, vou dar essa chance para vocês, né? Só vi assim umas 30, que eu estou vendo que tem umas 100, então vamos lá. Quem aqui é a imagem e semelhança de Deus? Aleluia, glória a Deus. Funciona, hein, pastor? Aí, amém. Fala para o teu irmão que está do teu lado aí, querido, você é a imagem e semelhança de Deus. Querido, você é a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Amém. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Os filhos parecem com os pais. Aleluia. Vocês são lindos. Seja no físico ou na personalidade. Assim, a minha esposa teve sorte. Eu sou bonito no físico e na personalidade, mas nem todo mundo é assim. Brincadeira, irmão. Mas ela me acha assim. Mas é porque Deus só deu esses olhos para ela, entendeu? Amém. Ele é o nosso Pai. Nós temos que ser semelhantes com Ele. E como nós não conhecemos, assim, nós não tivemos esse privilégio de ver ainda a imagem do nosso Deus, como que nós temos que ser parecido com eles? Com as nossas atitudes, com o nosso viver. Amém? Antes de avançarmos, preciso finalizar só esse primeiro temazinho aqui que nós usamos, tá certo? Que foi, como estão os seus olhos. Amém? Então diga para o seu irmão aí, como estão os seus olhos? Espero que estejam bons. E no caso, te dizer que o olhar que você tem sobre si e das pessoas é de grande importância no processo de crescimento e de amadurecimento. Por isso é importante como você se vê e como você vê o seu irmão. Amém? Então vamos nos policiar para que nossos olhos possam ser realmente bons. Amém? Segundo ponto, edificação. Ixi, rapaz, esse negócio ali, aquele relógio ali passa ligeiro. Eu quero ter assim a disciplina do meu pastorzão Web aqui, viu? Mas vamos ver, vamos correr aqui, vamos correr. Edificação, nosso segundo ponto. No livro de Esdras 3, capítulo 3, nós somos introduzidos ali naquele capítulo a um momento crucial na história do povo de Israel. O povo de Deus tinha saído do exílio babilônico. Então o livro de Esdras fala da reconstrução do templo em Jerusalém. Um evento assim que foi de grande importância, se não um dos mais importantes, né, para o povo de Israel e para o povo chamado povo de Deus. Quem é povo de Deus aqui? Melhorou, mas ainda faltou ainda, viu? Ainda faltou. Queridos, está escrito em Mateus 10, 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Meus irmãos, eu quero que Cristo diga que me conhece quando eu chegar lá. Eu quero que Ele diga, este tem parte comigo. Esse é meu discípulo amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer.
E eu tenho certeza que é isso que você quer para a sua vida, para a sua família, para os seus amigos, seus conhecidos. É isso que você quer para a vida deles também. E quando eu perguntei quem é povo de Deus aqui, dessa vez foi uns 40, viu, pastor? Levantaram a mão. Eu vou perguntar de novo, pastor. Vou perguntar de novo. Quem é povo de Deus aqui? Ah, glória a Deus. Meu irmão, se ele não levantou a mão do teu lado, aí depois tu prega para ele. Mas funciona, viu, pastor? Funciona porque eu acho que é por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Para nos dar a chance de nos redimir e de poder mudar aquilo que nós fizemos que não foi agradável aos olhos de Deus. Amém? Então, que nós possamos aproveitar as oportunidades que nos são dadas para mudar, para poder fazer diferente, para poder mudar o ambiente, aquilo que nós estamos, né? Então, se você chegar em algum lugar, meu irmão, eu declaro em nome de Jesus que aquele lugar vai ser transformado, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Amém? Hoje estou trazendo esse paralelo para o que nós estamos vivendo hoje. Um novo tempo. Para um novo templo, né? Ou um novo tempo para um novo tempo. É isso. Das duas formas vai ser novo, né? E nós teremos o privilégio de participar dessa construção. Naquele momento descrito em Esdras, houve uma reunião de líderes que incluía Zorobabel, Josué e outros no local onde havia sido destruído o templo. Apesar de estarmos num contexto diferente, porque o nosso contexto é diferente, o nosso templo não foi destruído, pelo contrário, Deus está nos abençoando poderosamente. Amém? Então, assim, a nossa casa aqui ficou pequena. Você pode dar uma olhadinha para trás e para os lados? Olha como é que nós estamos. Eu posso contar daqui de cima, talvez uns 6 ou 7 lugares, entendeu? Vazio, 8, sei lá, 10, que tá. Mas aqui nós temos 120 cadeiras. Então, ficou pequeno. Tem dias que não tem onde sentar. Já ficou os irmãos que trabalham, às vezes ficam aqui olhando, ali em pé olhando, lá atrás na mídia olhando. Essa parte da mídia, o Mateus fica até meio assim, porque fica todo mundo lá pegando o azinho dele, mas aí tudo bem. Ele é gente boa e ele aceita às vezes. Então, assim, nós estamos vivendo esse contexto diferente. Então, nós buscamos encontrar um lugar novo, lugar grande, e nós procuramos. Eu e o Julião corremos atrás demais, pastorzão, corremos atrás demais. Nesse começo, nós levamos muitos nãos. E nós sentamos um dia no almoço, por um acaso estava eu, o Júlio, o pastor, sentamos nesse dia, e nessa nossa conversa nós decidimos, pastor, está difícil, vamos levar para a igreja, para a congregação, vamos colocar cada irmão para orar por isso, para jejuar por isso, e para olhar também, quando passar na rua, se não vê algo que possa ser interessante para nós. E o pastor colocou aqui. Gente, vocês não têm noção não. Foi na mesma semana, eu acho, né, Julião? Na mesma semana, todos os outros prédios que a gente foi olhar. E a gente ficava, eita, é esse? Aí o proprietário chegava para a gente e dizia assim, qual é o ramo de negócio? Aí a gente é crente, né? Não pode mentir, né? Aí a gente dizia assim, para a gente montar uma igreja e tal, e tal. E aí ele dizia, não, para a igreja eu não alugo, não. E aí, por diversas vezes, vários pontos, não foi nenhum nem dois, queridos, foram vários. E aí, quando a gente colocou a congregação, a igreja do Senhor, para orar, na primeira semana nós conseguimos, e na segunda nós já estávamos de chave na mão. E vocês viram? Nossa, Deus, que lindo ver isso. E nós podemos fazer parte disso. Vocês têm noção do quão grande, quão poderoso é isso?
eu tive o privilégio de fazer parte de uma mesma coisa assim em Minas Gerais, na nossa igreja lá. E quando eu vi o primeiro culto sendo realizado, aí eu fiz um teatro, sabe? Eu chorei muito. Teatro. Mas por quê? Porque eu sei o quanto eu trabalhei para aquilo. E você vê assim vidas sendo impactadas, vidas sendo ganhas. Gente, não tem preço. A gente fala aqui toda vida. Quando um vem aqui, tem um monte de gente fazendo teatro. Chorando aqui, para poder emocionar a pessoa. Não. Queridos, mas é porque é bom demais ver o que Deus está fazendo no nosso meio. Ao vermos esse início, aí eu ouvi um pouco da história aqui da Batista Atitude Porto, né? E tinha uma irmã chamada Betânia, se eu errar, gente, me perdoe. Ela abriu a casa para ter uma célula, um GV lá. E aí os irmãos começaram a se reunir. Eu acho que Lucas Soares, Lucas Aguiar, com suas esposas, né, eu acho que nem os filhos tinham ainda. E eles se reuniam nesse lugar para começar a igreja. Era um GV. O Gabriel e a Luísa saíam de Lisboa na quinta-feira para vir fazer a reunião com eles e voltava na mesma quinta-feira para Lisboa. Gente, eu queria honrar a vida dessas pessoas com uma salva de palmas para o Senhor. Eles deram início a isso. Se eu esqueci de alguém, me perdoe, porque também eu não estava aqui. E Deus fez algo assim sobrenatural. Eu fui ainda, tive o prazer de ir ainda, vou dizer o prazer porque foi lá que eu conheci a igreja, né? De ir a 3 reuniões no hotel. Como era difícil, gente. E eu nem estava participando ainda direito, né? Só indo conhecer. E como que eu cheguei lá? Estou um dia, eu e o pastorzão Heber almoçando na minha casa. Tive o privilégio de receber ele com a pastora Érica lá, o Davizão. Aí a gente almoçando, e aí eu conversando com ele, eu disse assim, pô, pastorzão, já passou 9 meses, quase 10 meses eu aqui em Portugal e ainda não encontrei um lugar para mim dizer, aqui eu quero ficar, aqui é um lugar assim para você, sabe, se sentir pertencente. Por isso que a gente fala que aqui não é um lugar para você frequentar, é uma família para você pertencer. Então eu queria me sentir pertencente. Minha intenção nunca foi estar aqui. Eu queria pertencer aí, ó. E conversando com ele, ele disse assim, cara, meu irmão, eu conheci um irmão no trabalho. Ele trabalhou só 3 dias. É isso? Ele trabalhou 3 dias lá com o pastor Heber. 3 dias só. E aí disse que ele já saiu logo. Mas nesses 3 dias foi o suficiente para o Bernardo fazer amizade com o pastor Heber e falar da Igreja Batista Porto, Atitude do Porto. E aí o pastor Heber, quando eu falei aquilo, ele disse, olha, eu estou para ir conhecer, ainda não fui lá, a Igreja Batista Atitude. Aí eu digo, Igreja Batista Atitude tem aqui? Aí ele disse, você conhece? Eu digo, conheço, lá do Josué Valando, lá do Rio e tal, eu estive lá, nossa igreja fazia congressos lá e tal, muito top. Aí eu quero ir também. Aí ele disse, então vamos combinar para a gente ir junto, tá, e tal, próximo domingo nós vamos lá, bora. Queridos, nós fomos a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, e agora vocês vão ter que nos aturar. Porque nós já nos sentimos pertencentes desse lugar. Amém? Então, assim, o Bernardão, talvez ele não está aqui, eu não estou vendo ele aqui, que quando ele está, a gente vê logo, né?
Então, assim, o Bernardão não está aqui, cara, mas ele não tem noção o quanto eu sou grato a Deus pela vida dele. Sou muito grato a Deus. Porque foi ele que abençoou a minha vida, pastor Heber, para estarmos aqui. Talvez a gente não estivesse. Talvez a gente tivesse achado outro local e tivesse lá. Talvez a gente não tivesse tão feliz como a gente está aqui. Amém? Meus irmãos, nessa época do hotel, tinha mais ou menos 30, 20 e poucas pessoas. Sei que quando a gente chegou aqui nesse lugar, aí com esses 3 cultos, ouvi os conversados, né, porque eu ainda não estava enturmado. Aí eu ouvi o converseiro de que estavam construindo esse templo. Eita Jesus! Hoje Mateus me pega. Aí estavam construindo esse templo. Eu tive o privilégio de participar um pouco da construção. Aqui, pouquinho, ajudei um pouquinho. Né? A construção aqui foi coordenada pelo nosso irmão Júlio e vários outros irmãos. Né? Estava aqui o Renan, Bernardo, Gabriel, Edson, Micael, né? Alexandre, que trabalha com ele, né? Todo Alexandre é gente boa. Aí, tinha vários irmãos, eu não vou saber lembrar de todos, mas assim, tive o privilégio de participar e foi uma bênção, irmão. E olha como que ficou. A gente não conseguiu deixar do jeito que está hoje, naquele dia, para a inauguração. Mas a gente foi mexendo e ficou desse jeito. E, gente, quem chega aqui acha a nossa igreja linda. Amém? Deus nos surpreendeu. Sabe por quê? Porque nós saímos de lá com 35, mais ou menos, quando a gente chegou aqui, não era, pastora? Quando a gente saiu do hotel que a gente chegou aqui, tinha mais ou menos 35 pessoas. Queridos, hoje nós somos mais de 200. Glória a Deus por isso. Né? E eu fiz uma conta matemática assim, bem básica. 200 dividido por 35. Por que 200 dividido por 35? Hoje nós somos mais de 200. Na época era 35. Eu queria saber mais ou menos quantas almas caberia para cada pessoa ter ganho. Vamos supor se a gente tivesse ganho essas almas todas, né? Porque muitos irmãos aqui vieram ganho pela mídia. Então a mídia deve ter, né? Deve estar na minha frente, porque eu acho que eu ganhei assim, eu trouxe umas 4, 3, né? Mas aí nessa conta que eu fiz, deu 5,7, ou seja, cada pessoa que está aqui, 200 pessoas, teriam ganho mais ou menos 5,7 pessoas. Alguns ganharam muito mais, outros um pouquinho menos, mas amém. Aí eu peguei assim, hoje nós somos 200, isso em menos de um ano, tá? Menos de um ano. Aí, se hoje nós somos 200 e eu multiplicar isso por 5,7, nós vamos chegar a um número de 1.142 pessoas. Queridos, eu creio que ano que vem nós vamos estar fazendo um congresso assim muito top, muito top. E olha lá, se Deus nos surpreender mais ainda, hein? Eu creio. Então, 1.140 pessoas a gente pode estar. Se nós, eu, você, nos colocarmos para fazer a diferença, aonde nós chegarmos. Amém? Queridos, e não é com a boca. Você não precisa chegar nos cantos e ficar... Não. Muitas vezes tem pessoas... O mundo lá fora está muito inflamado por conta de algumas pessoas que antigamente chegavam e diziam assim, se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. E esse tipo de coisa agride. E nós não podemos ser agressores. O mundo é agressor. Nós não. Nós somos no amor. Amém? Então, eu quero contar uma história para vocês de um jovem que foi visitar uma casa de um grande evangelista, de um grande homem de Deus. Ele chegou nesse lugar e conhecendo, e a pessoa que ia conduzindo aquela excursão, ele começou a falar, né? Aqui era onde ele fazia isso, aqui era onde ele fazia aquilo era onde ele fazia isso. E esse jovem foi chamado a atenção quando ele chegou num quarto. Chegou lá nesse quarto e tinha 2 fundas no chão.
como se tivesse caído assim uma bola de boliche ali naquele lugar, e tivesse feito 2 fundas. E aí ele perguntou para a pessoa que estava lá conduzindo a excursão: o que é aqueles buracos ali no chão? Aí a pessoa falou assim: ali é onde John Wesley se ajoelhava para orar. O chão era fundo. No mesmo lugar, ele se ajoelhava para orar. E aquele jovem foi impactado por isso, né? E ao sair de lá da excursão, o condutor da excursão contou as pessoas e faltou um. E aí ele retornou para dentro da casa a procurar, para saber onde ele tinha se perdido e tal. E quando ele chegou no quarto, esse jovem estava lá, com os joelhos colocados, naquele mesmo lugar, e dizendo: Senhor, faça de novo o que o Senhor fez na vida de John Wesley. Faça de novo, Senhor. E se colocou à disposição de Deus para fazer. E esse jovem foi nada mais, nada menos do que Billy Graham, o maior ganhador de almas do século. Porque ele se colocou. Eu não preciso ir lá para o lugar do John Wesley para colocar meu joelho lá, para mim me colocar na posição de fazer aquilo que Deus tem para a minha vida. E você também não precisa. Você só precisa dizer: eu quero, eu vou fazer. Amém? E se juntos clamarmos ao Senhor: faz de novo, Senhor, o que o Senhor fez nesse 1 ano, eu tenho certeza que Ele vai fazer de novo aqui nesse lugar. E em breve, aquele vídeo vai ser uma realidade em nossas vidas. Ainda não é aqui dali não, viu, gente? Quando vocês chegarem lá amanhã, não vão pensando que está daquele jeito, não. Nós precisamos nos unir para fazer aquilo acontecer. Aquilo é um projeto, tá certo? Então nós precisamos nos unir para fazer aquilo acontecer. Amém? Seja, meu irmão, com oferta, seja com as tuas mãos, ou seja com a tua oração, você pode nos ajudar a fazer aquilo ser uma realidade. Amém? Nós vamos para o 3º ponto. Obrigado, pastorzão. Obrigado. E o último ponto fala de uma atitude exemplar. Após o povo ter sido infiel, ter sido corrompido, deixado os mandamentos, decretos e leis do Senhor, se espalharam por meio dos outros povos. Então, querido, quando a gente se deixa ser corrompido, se deixa influenciar pelo mundo lá fora, nós perdemos o foco, nós perdemos a direção. Por isso que nós insistimos tanto em você fazer parte de um GV ou ser discipulado. Por quê? Porque quando você faz isso, você se coloca no meio do teu povo, do povo de Deus, das pessoas que querem toda a vida o melhor para ti, tu vai romper, tu vai crescer. Mas se eu tenho um problema com alguma coisa e vou aonde tem esse problema, o meu problema vai se agravar. Você consegue entender isso? Amém? Eu estou sendo claro? Então, assim, antes tenha o seu prazer, meu irmão, na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá fruto no seu tempo, as suas folhas nem cairão, e tudo quando fizer prosperará. Meu irmão, tu tem tudo para ser próspero, cara, tu tem tudo para receber o melhor de Deus na tua vida, tu tem tudo, meu querido, para romper, e onde tu chegar, as pessoas poderem dizer assim: eu quero ser igual aquele cara ali, eu não sei o que é que ele tem, mas eu quero. Por quê? Porque tu vai ser diferente de tudo que tem ao teu redor. Só vão te conseguir achar parecido quando tu estiver no meio do teu povo aqui, ó. Ah não, aquele povo ali é tudo parecido, é tudo igual.
Porque são felizes, são prósperos, são alegres, são amigos, amam as pessoas. É isso que eu declaro na minha vida e na tua vida. Meu irmão, se você vê algo errado, conserte. Se o teu irmão está no erro, a você, e você não tem tanta proximidade com ele, fala com alguém que tem. Tem muitos irmãos aqui que infelizmente eu não conheço pelo nome, não tive o prazer de estar junto ainda, de comer com ele, mas se eu sei que o Julião, e eu tenho abertura com o Julião, conhece o nosso irmão ali, eu vou dizer assim: Julião, eu acho que o nosso irmão está precisando de ajuda, você tem mais abertura com ele, vai lá. Sabe, a gente não pode deixar simplesmente pegar um pano e fazer assim, não, só para o pessoal não ver, aí eu vou cobrir aqui o Weber. Não, o Weber fez um negócio aqui, fez assim para mim, fez careta, eu vou cobrir ele. Não. Queridos, você tem que cobrir ele é de oração, de jejum. Você tem que cobrir ele com graça, com amor, para mudar aquela situação. E não simplesmente jogar um pano em cima. Isso funciona como se tu estivesse botando poeira para debaixo do tapete. Nós temos que impactar aquele irmão de uma forma que ele não queira mais aquilo. Que aquilo não venha mais fazer parte da vida dele. Porque se isso continuar fazendo, ele vai destruir não só a vida dele, mas as vidas da família dele, da esposa, dos filhos. Por quê? Porque ele está no erro. Amém? Neemias teve uma atitude exemplar. Neemias pediu perdão, reconheceu os seus pecados e dos seus. E jejuou e orou e se derramou aos pés do Senhor. Temos que buscar essa presença de Deus com oração e jejum para restaurar a vida daqueles que estão no erro, que estão em pecado e às vezes nem enxerga isso. Estão doentes e às vezes não enxerga isso. Nós temos que mostrar isso para eles. Amém? Muitas vezes não conseguimos crescer porque estamos o tempo todo responsabilizando o outro por aquilo que acontece com a gente. Sim, o outro pode ser o culpado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu decidi uma coisa, assim. Às vezes eu saía de casa, vou confessar aqui o meu pecado, tá? Eu saía de casa, às vezes, bravo, chateado, com a minha esposa e com minhas filhas. Que eu tenho 3 mulheres, né? Eu sou abençoado demais, não sou não? Eu digo para elas, eu vou para o céu de foguete. Enquanto vocês vão assim, ó, eu vou de foguete. Porque, meu irmão, pense numa bênção, 3 mulheres numa casa. Eita, Jesus, lá só tem uma casa de banho, né? Aí eu sofro. Eu me levanto cedinho, faço café para todo mundo, ajeito, deixo todo mundo tomar banho, começar a se arrumar. Aí quando falta 10 minutos para dar a hora de sair, eu entro no banheiro, tomo banho, me arrumo, vou para a porta, fico esperando, abro a porta, chamo o elevador e ó. Aí, gente, eu disse para vocês, eu sou cheio de falha. Aí eu entrava na carne. Aí eu digo, amor, pelo amor de Deus, não sei o quê. Então eu já chegava às vezes na igreja chateado. E aí eu decidi. Eu ainda falo assim, eu cobro, mas é porque eu quero que elas cheguem na hora, né? Mas eu decidi, assim, graças a Deus hoje a gente tem a possibilidade de eu vir num carro, ela vir no outro. Então eu pego, quando eu vejo que o negócio vai dar errado demais, eu, vou-me embora, que é para mim não sair da graça, da unção, né? Aí eu deixo elas lá se arrumando, elas chegam aqui em cima, na risca, às vezes 5 minutos atrasado, eu digo, mas pelo menos eu não briguei com minha esposa, não fiquei, né? Então, mas assim, é isso, a gente tem que muitas vezes sair daqui dali, deixar de botar culpa no outro. E isso foi um grande amigo meu que me disse, cara, e o que tu tá fazendo para mudar isso? Tu fica lá só reclamando dela. Foi tu mesmo, bicho. É. Tu disse desse jeito, e o que tu tá fazendo para mudar? E aí, eu digo, ei, cara, mas assim, o combinado era que eu fosse teu discipulador, né? E ele me pegou.
Então, assim, eu tive atitude, eu mudei. Se eu não tivesse mudado, hoje eu tinha chegado aqui descendo o sarrafo, meu irmão, porque eu ia descontar. Né? Por quê? Porque eu ia me atrasar um pouquinho, que fosse. E eu gosto de realmente chegar antes. Amém? Então nós temos que mudar para poder termos resultados diferentes. Aprendamos também a não só orar em nosso favor, em orar pelo irmão. Com isso, nós vamos conseguir combater o inimigo onde ele menos espera, que é na oração, é onde ele menos quer, é que você ore pelo seu irmão. Amém? E aí, as tentativas do maligno em frustrar os planos de Deus é que serão frustradas, porque com essa atitude exemplar, podemos edificar em paz e em tranquilidade, e as graças do Senhor nos alcançarão. Amém? Esse é o padrão a ser alcançado por nós hoje, na edificação da igreja. Não olhemos para os ataques do inimigo, concentramos nossas forças e atenção de forma unânimes, ou seja, com unidade. Nós temos que ser unânimes na edificação, ainda que prontos todo o tempo para a batalha. Então, enquanto nós estivermos edificando, meu irmão, tá com a mão fazendo aqui, esteja intercedendo por tudo. Então, nós somos uma mão que vamos estar lá fazendo a obra, eu, Julião e mais outros aqui. Mas você é a mão que pode estar nos abençoando, nos cobrindo de oração, para poder a gente ter força, sabe? Porque eu sei que todo mundo aqui trabalha. E eu sei que muitos não vão poder ir lá. Mas se você contribuir com as suas orações, nós vamos conseguir. Amém? Nos tempos de hoje, Deus precisa de vários Neemias para cooperar com ele na restauração de sua igreja e de sua casa. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. E que achemos graças em sua presença para consagrar nós a tão importante tarefa. Amém? Nós temos uma tarefa muito importante. Construir aquele lugar para que muitas outras vidas possam ser alcançadas. Amém? Neemias 13:31 diz assim, ó: lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Amém? Então que Deus possa se lembrar de nós para o nosso bem. Amém? Mateusão, estou no final. Eu queria até chamar o grupo de louvor aqui para me dar uma colherzinha de chá aqui. Que aí eles vão tocando e eu vou falando mais um pouquinho, né? E aí dá a impressão de que está acabando. Queridos, eu e você, nós somos os Neemias de hoje. Você entende isso? Eu e você, nós somos os Neemias de hoje. Nós temos que cobrir a nossa igreja, os nossos irmãos em oração. Nós temos que pedir perdão, não só pelos meus erros, mas pelos erros do irmão que não está enxergando que está em erro. Nós temos que nos colocar com compaixão, com amor pela vida daquela pessoa, porque ele é nosso irmão. Amém? Nossos filhos e netos, queridos, podem ser os próximos Billy Grahams. Você já pensou nisso? Invista na vida do seu filho. Às vezes minhas filhas colocavam algum obstáculo para vir para a igreja. E eu dizia, filha, disse, eu não abro mão. E eu espero muito que Deus esteja preparando pessoas, homens de Deus, para que amanhã possa ser o marido delas. Elas pensam que eu sou só ciumento. Não sou. Eu sou cuidadoso, porque eu sei o quanto eu e a mãe delas rala e trabalha e faz tudo para que elas tenham uma vida digna, né? E a gente insiste todos os cultos para que elas estejam aqui, mesmo que elas não queiram. Hoje, graças a Deus, elas já conseguiram entender, então muitas vezes não questionam mais, né? Já fazem até por onde está, né? Então, assim, isso é o legado que nós temos que ter. Amém? Ensinar nossos filhos no caminho que devem andar.
E amanhã eles podem ser esses Billy Grahams. Vamos orar?